e eu quero saber por que a Arrascaeta chegou em alto e bom som, em bom castelhano, em bom portunhol hoje, e espanou para tudo que era. O que foi, Raíza? O que aconteceu lá? Sobrou para todo mundo, né? Sobrou para a torcida, sobrou para vocês da imprensa, sobrou para quem? Para o Boto, não é isso? Não, sobrou para Flaprés? A pergunta foi minha. Foi sua? Eu perguntei para ele... Eu perguntei para ele o porquê dessa loucura toda. O Flamengo vence o jogo e todo mundo achando que foi ruim, que está jogando mal, que o Felipe Luiz está fazendo um trabalho ruim. Cutucou a onça, né? Eu queria entender se eles, como é que eles veem essa situação toda, dessa pressão e tudo mais, né? E o Guilherme lá também, do canal Flazoeiro, também fez uma pergunta parecida. Eu juntei até as duas respostas aqui, e também a Isabelle Costa perguntou para ele sobre questão de blindagem do elenco e tal. Separou essas... Então vamos lá, roda aí, vamos rodar, bora. Não, com certeza, a gente praticamente se fala todos os dias, a veces antes do treino, a veces pós-treino. Fico feliz pelo trabalho que ele tem feito aqui em Flamengo, e a gente sabe que Flamengo é diferente, a pressão aqui é muito grande, e a veces não valorizam o trabalho que o Felipe está fazendo com esse elenco. Por mais que você tenha um elenco muito qualificado, outros treinadores não conseguiram fazer o que ele está fazendo. Então, de tirar o chapéu do que ele tem feito, da forma que a gente joga. A gente tem feito muitos gols, hemos tomado pouco gol a Garito, que isso é todo fruto do trabalho dele, e como sempre falo, o respeito que eu tenho por ele vai além do que é o futebol, sino pela pessoa que ele é. O que eu posso falar é que o futebol de internet bem diferente do que acontece no campo, mas a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo. E como falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora de jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. E como todo mundo sabe, a gente, as coisas a vezes dão certo e a vezes não acontece, mas faz parte do futebol. Do outro lado tem o rival também que joga, e cada jogo é inacreditável, mas quando é contra o Flamengo ficam os estádios lotados, todo mundo quer mostrar a sua melhor versão. E é mais tem que ser mais uma motivação para nós saber que o rival quando chega vai deixar tudo. E sobre o outro, nesse momento não gostaria de falar nada, assim que só isso. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e a vezes não estão acostumados a lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui. Então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. E a abraçadeira? E a abraçadeira, a gente teve uma reunião depois que o Gerson saiu, e Felipe veio me perguntar se seria eu ou Bruno o primeiro capitão, e eu falei que para mim não somava, não fazia diferença, porque eu sei a classe de pessoa e a classe de amigo que tenho ao meu lado por Bruno, assim que quando ele esteja disponível, eu prefiro que ele seja o número 1, porque é um cara que eu admiro muito, tanto dentro do campo
campo como fora. É um grande amigo que tenho, David. Obrigada. Sobrou para quase todo mundo aí, né? Não quis falar de renovação, disse que não vai falar do assunto renovação, foi a minha pergunta. Também fiz 2 perguntas para ele. E da questão do futebol do campo não é igual ao futebol de internet. Falou ali agora que tem pessoas que não têm capacidade de entender Mas o ele tá tamanho falando do Boto ali? Ele está falando de alguém que recentemente criou a situação, né? Tivemos se 2. É assim, eu tava ouvindo. Tivemos Runco e Boto. Eu ouvi isso mais cedo. Tem pessoas que não sabem o tamanho do Flamengo. Não tem a capacidade de entender o tamanho do Flamengo. Eu acho que se adapta ao que você está falando de Boto, Runco, só do Boto. Mas não pode ser tipo assim, o pessoal que está na internet criticando não sabe o tamanho do Flamengo? Você não acha que pode ser isso também? Não, porque ele estava falando de uma blindagem de coisas que problemas internos, né? Problemas internos. É isso, Raíza? A pergunta foi sobre a questão de como é que eles se blindam, né, desses problemas internos que a gente viu recentemente no Flamengo. Teve a situação do Runco, teve a situação do próprio Boto, entre outras coisas, né? Então ele falou meio que de modo geral ali. Essa resposta dele foi de modo geral, mais focada dentro do interno, dentro dos problemas internos. E aí tem algumas interpretações. Tem gente que acha que, por exemplo, foi uma indireta para o Boto. Todo mundo sabe que existe uma situação ali, principalmente envolvendo a renovação dele, e ele foi questionado e disse que ele não queria falar sobre renovação nesse momento, né? Ele não queria falar, é algo que incomoda ele realmente, ele se sente incomodado por isso, mas ele também sabe onde ele está, ele tem muito tempo de Flamengo, então é um meio de temporada, com jogos decisivos, ele preferiu não entrar neste tema da renovação para não polemizar nesse momento, né? Um momento decisivo da temporada do Flamengo, mas ele se posicionou ali e foi claro, deixou claro que tem gente lá dentro que não entende o tamanho do Flamengo, a pressão do Flamengo, não conhece, né, o Flamengo. Ele deixou isso muito claro. E tem um fator, Raíza, o Runco já saiu, ele fala, tem gente ali dentro. Não, então... e o Runco, bem ou mal, é um cara que muitos anos de futebol, né? Ele chega até a falar, tem gente que não está acostumada com esse tipo de pressão. O Runco, ele cometeu aquele erro dele, mas ele conhece muito bem o Flamengo, conhece o futebol brasileiro. O Boto já é diferente. Pra né? mim, então, ele tá falando do Boto. Pra mim, foi muito claro que foi pro Boto. Então o Arrascaeta tá mandando letra pro Boto em coletiva. Se o Pedro fez isso outro dia também, depois de decidir jogo pro Flamengo. Aí o Boto postou foto batendo mãozinha com o Pedro, não foi isso, Raíza? Apertando a mão do Pedro? Não vi isso, não. Postou. Postou uma foto do nada... Apertando a mão do Pedro. 2 jogadores relevantes no Flamengo. O Arrascaeta nem se fala. O Pedro já foi mais, mas é um jogador muito importante. Dois dos 4, 5 mais, né? Dois dos mas top então, 5. assim, a minha leitura é o seguinte: se esses 2 estão mandando letra em coletiva, eu acho que não são só esses 2 que estão falando do Boto, né? Os outros ainda não apareceram para falar, ou não tiveram a coragem ou o ensejo para falar em algum momento o contexto. Mas isso aí deve estar dentro do grupo do Flamengo. O Boto não deve ser muito querido não, né, Papa? Não parece, né? Cara, a gente não está convivendo ali no dia a dia, mas a gente escuta, né, de staff, de jogador. Nesse momento, eu vou até te falar que não tem chegado muita coisa. A fase do Flamengo, apesar de muita gente reclamando, ganhou de 1-0 e está reclamando, time bem. Mas apesar da fase do Flamengo, no meu entender, boa, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil, é líder do Brasileiro, tá aí vivo na Libertadores. O que chegava há pouco tempo atrás é que muitos estavam insatisfeitos com algumas coisas que o Boto fazia, né? Havia um descontentamento ali, principalmente naquele momento que vazou aquela conversa com o Pedro, depois a situação também do Runco, outras formas de lidar com algumas situações incomodavam, né? As pessoas estavam ali dentro do ninho incomodadas com o comportamento do José Boto, mas eu vou ser sincero, de um tempo para cá, né, de pouco tempo para cá, eu não tenho escutado nada. Aí essa declaração do Arrascaeta, como o Runco já não está mais aí, e o Runco a gente sabe que entende até de Flamengo, já esteve no Flamengo, impressão que dá, a leitura que a gente faz, é que ele teria falado sobre o Boto, né? A gente não pode afirmar, mas realmente o pensamento do que o Ilan falou, que pode ser que outros jogadores também, né, não gostem muito. Eu acho que o Pedro, a gente já sabe que por mais que bata a mãozinha, ele poste lá abraçozinho e tudo mais com o Pedro, o Pedro não deve ser o melhor amigo dele, né? Porque o que aconteceu foi uma exposição... Nem o Arrasca, né? Nem o Arrasca. Deve ser uma exposição muito forte, né? Foi uma exposição muito forte, que acabou gerando todo aquele problema e tudo mais. Eu de verdade, eu espero que tudo isso aí já tenha sido vencido, mas pro Arrasca dar essa declaração aí firme, né, fortíssima,
alguma coisa realmente, alguma mágoa ainda tem ali, né? E apesar de você ter uma hierarquia ali do Boto acima dos jogadores, né, natural, eu acho que você tem uma hierarquia também de idolatria, que você tem um peso de dois jogadores como Pedro e Arrascaeta, olhando para torcedor, para peso dentro de campo, que não tem como, o Flamengo é um clube de futebol. Então são dois jogadores que, ainda que não citem o nome do Boto, tem um peso, isso ali dentro do clube, né? Por uma pressão em cima do Boto, realmente, né? Ou de uma mudança interna, não necessariamente dele sair, mas de uma mudança de convívio, de convivência ali entre todo mundo, né? É uma situação que precisa ser resolvida pelo Flamengo.